Oi, gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um concurso que estava sendo muito esperado por muitas pessoas, que é o concurso da Rede Municipal aqui de Porto Alegre, que eu também sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre. Então, um concurso para que você seja meu colega enquanto eu estiver por aqui, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, antes de mais nada, tem um perfil novo no Instagram para ficar bem mais fácil de divulgar as coisas do canal, coisas sobre a escola, quem tiver dúvidas sobre essas questões educacionais, segue lá, né, no Instagram, Professor Leonardo, tá? E o que vai ser o vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar e vamos ver todo o edital, né, para não ter nenhuma dúvida sobre o edital. E aí, se ainda ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? E aproveita e já se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que está pensando em fazer o concurso, porque esse concurso está muito diferente dos anos anteriores e é isso que nós vamos ver agora. Então tá, vamos lá, vai aparecer na tela o edital. Olha só, tá aí esse edital super bonito. Então vamos dar uma olhada nele, certo? Bom, então é o edital do município de Porto Alegre, certo? Tem algumas dúvidas que elas já surgem direto. Pá, pá, pá. Sei que essa é uma dúvida muito recorrente. Quando eu fiz o concurso para Porto Alegre, também tinha uma vaga só. Então, o que a gente precisa olhar com atenção, pessoal? Pensar em realidade de escola, certo? O que acontece? Né? Aqui todos estão com uma vaga. Aí você vai olhar para mim e falar assim: ah, não vou fazer, só tem uma vaga. Mas pessoal, pensa, tá? Quantos professores de anos iniciais precisa numa escola? Muitos, né? Então, se precisa de muitos, significa que eles vão chamar mais do que uma vaga. No concurso que eu fiz lá em 2018, não, foi antes. Bom, em algum momento, em 2016 talvez, 14, não importa. Tinha uma vaga só, muitas pessoas não foram fazer o concurso, não quiseram fazer o concurso, e eles chamaram quase 250 pessoas, né? Então, assim, para quem está estudando, para quem está querendo, vale a pena, tá? Então, vamos lá. Claro, lembrando, né, pessoal, isso varia de área para área. Por exemplo, vamos pensar, um professor de filosofia, ele tem poucos períodos. Então, eles não vão chamar 250. Mas um professor de anos iniciais precisa de no mínimo um para cada turma, né? No mínimo, porque tem mais especializada, que é a volância, que se chama, que também tem que atender. Então, se chama mais, certo? Vamos lá então. Olha só, aqui tem os códigos, então tem vários códigos, vamos ver um por um. Ó, professor de anos iniciais. Ainda será aceito o curso de magistério, né? O curso normal de pós-médio ou ensino médio na modalidade normal, ou curso normal superior. Ainda será aceito, tá bom, pessoal? Depois, ó, professor de artes. Licenciatura plena em artes e aqueles, ó, teatro, artes visuais, música ou dança. Ou licenciatura plena em educação artística. Cênicas, plástica, música e dança. Então, pessoal, não vai ter aquele problema de, sou formado em licenciatura em teatro. Posso assumir como professor de artes? Pode, tá? Conforme o edital, pode, tá bom? Não terá problemas quanto a isso, ó. Professor de ciências, química, físicas, biológicas. Então, licenciatura plena em biologia ou em ciências biológicas, ou licenciatura plena em ciências biológicas, ou licenciatura plena em história natural.
licenciatura plena em Física ou licenciatura plena em Ciências Físicas, licenciatura plena em Química ou licenciatura plena em Ciências Químicas. Então, significa que você que fez Física, Biologia ou Ciências, né? Ou Ciências não, Ciências Biológicas. Então, se você fez Ciências Biológicas, Física, Química ou História Natural, você pode assumir como professor de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, tá bom? Depois, ó, professor de Educação Física. Aqui tem uma coisa bem importante, que a prefeitura está colocando E. O que significa o E? Significa que além da licenciatura em Educação Física, precisa ter também o registro profissional no Conselho Regional de Educação Física, certo? Então, precisa ter as duas coisas. Não só a formação, também precisa ter o registro. Ah, mas eu preciso ter o registro agora? Não, não precisa ter o registro agora, né? Quando for assumir, precisa ter o registro, tá bom? Professor de educação infantil, então, ó, tá vendo? Bem parecido. Lá para os anos iniciais é licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura plena em pedagogia séries iniciais ou o magistério. Para a educação infantil, então, vai ser licenciatura plena em pedagogia ou licenciatura plena em pedagogia pré-escolar, né, aquelas habilitações que se tinha antigamente, licenciatura em pedagogia com habilitação em educação infantil, ou o magistério ou o curso normal pós-médio. Também vai ser aceito, então, o curso de nível médio, né, o curso normal, certo? Bom, continuando, né? Ah, e uma dúvida que normalmente aparece: ah, mas o meu diploma é de só pedagogia. Então é porque você provavelmente passou por todos os estágios, né? Quando o curso de pedagogia, então, ele parou de ter habilitações, né? Como tem aqui pré-escolar, educação infantil, ele virou um curso de pedagogia em que as pessoas passavam, então, por todos os campos, no caso, educação infantil, anos iniciais e EJA, né? Bom, continuando aqui, professor de filosofia, licenciatura em filosofia. Fácil assim, tá? Professor de geografia, licenciatura plena em geografia, ou ciências sociais, ou em estudos sociais, tá? Então, já tem uma abrangência um pouco maior. Em história, professor de história, então pode ser licenciatura plena em história, licenciatura plena em ciências sociais ou estudos sociais, tá? Professor de língua espanhola, então, licenciatura em letras espanhol ou habilitação através de curso especial de língua espanhola com complementação pedagógica fornecida por universidade. Tá? Para a língua inglesa, também, ó, licenciatura em letras em inglês e literaturas de língua inglesa ou habilitação através de curso especial de língua inglesa com complementação pedagógica por universidade. Ai, tô com uma coceira no nariz, né? Aí você escolha. Só porque eu não quero parar o vídeo agora. Então, de língua portuguesa, licenciatura em letras portuguesa. Fácil, né? De matemática, licenciatura plena em matemática ou em ciências da matemática, né? Aqui tem um diferencial, que era onde eu queria chegar, pessoal. Você tem que ter muita atenção aqui, tá? Por quê? Ó, professor de educação especial, habilitação deficiência mental. Ó, licenciatura plena em pedagogia, educação especial, deficiência mental ou intelectual. Ou licenciatura plena em educação especial, deficiência mental ou intelectual. Ou, então, esses dois primeiros cursos, eles não são cursos que tem, assim, muito, né, em todo lugar. Porém, essa última parte aqui, licenciatura plena em pedagogia, com curso de especialização, pós-graduação ou capacitação em educação especial ou educação inclusiva com, no mínimo, 360 horas, tá? Então, se você tem a graduação em pedagogia e uma especialização ou capacitação em educação especial ou educação inclusiva, com no mínimo 360 horas você pode se inscrever para essa vaga, tá? Continuando,
Professor de educação especial, habilitação, deficiência visual. Então, qualquer licenciatura plena. Então, assim, se você fez filosofia, química, física, matemática, qualquer licenciatura, com a especialização em deficiência visual com no mínimo 360 horas. Ou qualquer licenciatura com o curso de capacitação em deficiência visual com no mínimo 300 horas. Então, com menos carga horária, que não precisa necessariamente ser uma especialização, tá? E agora o último, que eu acho que esse aqui a gente tem que ter um olhar a mais, porque, olha só, licenciatura plena em educação especial, deficientes da audiocomunicação, ou licenciatura plena em pedagogia, deficiência da audiocomunicação, ou licenciatura plena em pedagogia, deficiência auditiva, ou licenciatura plena em pedagogia, com o curso de capacitação em educação de surdos, com no mínimo 360 horas, ou licenciatura plena em pedagogia, com curso de especialização em educação de surdos, deficiência auditiva, com no mínimo 300 horas, ou magistério, com curso de capacitação em educação de surdos, com no mínimo 300 horas. Tem um erro aqui nesse edital. Quem é que sabe? Deixa aqui nos comentários. Nessa parte tem um erro bem importante, tá? Vou falar para vocês agora. Você pode pausar o vídeo agora e responder, ou você já assiste e já descobre. Vou falar em 3, 2, 1. Especializações no Brasil, elas precisam ter no mínimo 300 horas. Então, eles colocaram um invertido aqui. Era para ser licenciatura plena em pedagogia com curso de especialização em educação de surdos com 360 horas, ou licenciatura plena em pedagogia com curso de capacitação em educação de surdos com no mínimo 300 horas. Inverteram aqui essa partezinha. Deve sair uma errata, né, do edital posteriormente para corrigir. Vamos continuar, né? Vamos continuar com o edital, ainda nem passamos só da parte das vagas, tá? Então, das disposições, a banca vai ser a Fundatec. Sugiro fortemente que vocês vão lá. A Fundatec disponibiliza muitas provas antigas, porém, a gente vai falar sobre algumas coisas mais à frente, tá bom? Vamos continuar. São requisitos para o ingresso, né? Então, para poder começar a ser professor da Rede Municipal de Porto Alegre, então, se aprovar nesse concurso, né, ser brasileiro, possuir nível de escolaridade exigido no edital, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, ter idade mínima de 18 anos, completos até a data da posse. Então, tô fazendo magistério agora, tô com 16 anos, 17. Posso fazer o concurso? Pode. Até o dia da posse, você tem que ter feito 18 anos, tá bom? Ter aptidão física e mental, apresentar todas as documentações para a posse. Então, vamos lá. Aqui, das atribuições dos cargos. Vai estar dizendo aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler, tá? Mas algumas coisas interessantes é que você pode exercer alguns cargos, né? Você entra como professor, mas pode, durante as suas atividades, exercer alguns cargos, ele coloca aqui no final, como diretor ou vice-diretor, tá bom? Quando eleitos. Bom, depois, a carga horária para todas essas vagas é de 20 horas. Mas eu conheço alguém que trabalha 40 horas. Sim, você pode conhecer, porque é possível, se houver necessidade de quadro, você ampliar essa carga horária para 30 ou 40 horas semanais, tá bom? E aqui, vamos às remunerações. M1 tá ganhando, que é o quê? Pessoal que tá só com o magistério de segundo grau, tá? 1.463,61, tá? Daí do M1 vai para o M4 quando você tem a graduação. Então, a maioria dos cargos ali, que eram licenciatura em artes, licenciatura em filosofia, ciências, etc., sai com esse salário aqui de 264,31 para trabalhar 20 horas, tá? E se você tem especialização, aí você tem um salário de 2.658,48. É importante frisar, pessoal, que por enquanto no plano de carreira
A especialização é o máximo que você vai conseguir chegar, tá? Mesmo que você tenha mestrado e doutorado, tá bom? Tá tendo algumas pressões para que se coloque isso, mas ainda não se efetivou nada. Bom, continuando. Você pode aumentar para 30 ou 40 horas. O vencimento será acrescido de 50% quando da convocação para regime suplementar de trabalho ou de 100% quando o regime complementar de trabalho, que são esses regimes para que você possa fazer 30 ou 40 horas semanais, tá? O exercício das atividades pode acontecer nos sábados, domingos e feriados ou à noite, conforme prevê lá no estatuto, tá bom? Então, significa que em alguns casos você vai trabalhar nos sábados, tá? Quando tiver sábado letivo, etc. Dos benefícios, vale alimentação, tá? Vale transporte facultativo e subsidiado e plano de saúde facultativo e subsidiado. O que isso significa? O vale transporte, você recebe, eles contam os dias que vocês vão e você recebe aqueles dias. Exatamente, tá? Então, por exemplo, nessa semana eu fui os 5 dias na escola, então eu vou receber as passagens referentes a esses 5 dias. Essas passagens vêm carregadas no cartão de passagem, tá? Para quem só pega os ônibus dentro do próprio município de Porto Alegre. Plano de saúde facultativo e subsidiado. O que isso significa? Tem o subsídio, né? Então você paga, vamos supor, vamos imaginar que seja R$100. Então, a prefeitura paga, dependendo de quanto você ganha, um valor e você paga o resto. Então, vamos dizer que você ganha pouco e aí você está na primeira faixa, a prefeitura paga 80% desses 100 e você paga 20. A mesma coisa vale para as consultas dentro do plano, tem um subsídio que é descontado direto em folha, tá bom? Vamos lá. Da divulgação. Então vai ser no DOPA, que é o Diário Oficial de Porto Alegre, e em jornais de grande circulação. E no site da Fundatec. As inscrições. Então começam às 10 horas de hoje, começou, tá? E vão até dia 10 de março de 2023, às 17 horas. Pessoal, isso é muito importante porque tem gente que perde de fazer o concurso porque não se dá conta que é até às 17 horas, tá? E para que seja homologada a inscrição, o candidato ele precisa se inscrever no site da Fundatec e emitir o documento de arrecadação municipal, tá? Essas duas coisas. Não vai sair direto no site da Fundatec, tá bom? O valor tá R$ 94,50 para professores de anos iniciais de educação infantil. Não tá um valor tão caro assim. Achei que seria mais, tá? E 168 para os demais cargos, tá? Esse valor, por que tem esse valor diferente? Porque esse valor é baseado na formação mínima, né, para poder investir no cargo. Então, ali, só os professores de anos iniciais de educação infantil precisa só do magistério, que é de nível médio, tá? Então, por isso que o valor é mais baixo, tá bom? A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 13 de março, então, quando você fazer a inscrição, você pode pagar até o dia 13 de março e não serão aceitas inscrições pagas com vencimentos posteriores, tá bom? Depois aqui está explicando sobre ali o DAM, tá? E só será válido somente a última inscrição realizada e devidamente paga. O que isso significa, pessoal? Significa que, vamos supor, eu tenho licenciatura em pedagogia e licenciatura em teatro, tá? Eu tenho, de verdade, isso não foi um exemplo, eu posso me inscrever nas duas coisas, tanto para ser professor de iniciais quanto para ser professor de artes. Porém, mesmo que eu pague as duas, eu só vou poder fazer uma prova, tá bom? Então, né, pra gente pensar. Vamos continuar aqui. As inscrições serão válidas após o pagamento da taxa, tá? E aí tudo lá no site da Fundatec. Foto digital. Então, quando você for fazer a inscrição, vai pedir uma foto digital, tá? E aí você tem que colocar lá a sua fotinho. Isenção do pagamento da taxa de inscrição.
quando que isso vai acontecer. Então, isso, conforme o decreto municipal, vai acontecer quando o candidato estiver cumulativamente, então quer dizer que é as duas coisas, inscrito no CAD único, tá? E for membro de família de baixa renda nos termos do decreto federal, tá bom? A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato no período previsto no cronograma de execução. Por quê? Porque o período para solicitar é agora bem curtinho, logo no início. E eles vão avaliar e aí já vão dizer, e aí você faz a sua inscrição, tá bom? Então, se você pretende ter esse benefício, já corre, vai lá no site para fazer a sua solicitação para ter a gratuidade, tá bom? Reservas de vagas, então vamos ver. Para quem está reservado vagas? Então, sobre as cotas. Aí você vai dizer assim, mas só tinha uma vaga, nenhuma delas estava para as reservas de vagas. Por quê? Quando só tem uma vaga, eles avaliam quanto eles vão chamar. Então, por exemplo, se eu chamei 10, tá, tem que ser pessoa com deficiência ou pessoas negras, tá? Exemplo. E aí, então, assim, vamos supor, se eu chamei 10, precisa ter uma, então eu vou chamar 9, aí eu chamo a 10ª e já chamo uma pessoa das cotas, tá? Mas então vamos ver aqui. Ó, candidatos inscritos pelas reservas de vagas para pessoa com deficiência e pessoas negras serão assegurados o percentual de 10% e 20% oferecidos respectivamente, certo? Incluindo as que forem criadas durante o prazo de validade do concurso. Então significa que mesmo que só tenha uma vaga, se, na medida que forem criando mais vagas para chamarem, vão respeitar esses critérios de 10% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras, tá bom? Vamos continuar. Na hipótese de quantitativo fracionado, o número vai ser, então, jogado para cima, tá? Quando for maior do que 0,5. Então, se for 0,6, 7 ou 8 ou 9, vai ser arredondado para cima. Se for menor que isso, vai ser arredondado para baixo. Tá? Aqui tem uma parte que não é tão interessante. Os candidatos poderão inscrever-se em apenas uma das reservas de vagas, pessoas com deficiência ou pessoas negras. Para concorrer às reservas de vaga, aqui ele está explicando que as pessoas com deficiência, então, vão precisar, no ato da inscrição, identificar-se como pessoa com deficiência, tá? Com o CID, etc., sob a pena de não ter, né, efetivado a sua inscrição e o registro, tá? O candidato negro, para concorrer às vagas, deverá, no ato da inscrição, declarar-se da cor preta ou parda e preencher o campo específico do formulário sobre a inscrição, sob pena de não direito às vagas, à reserva de vagas, tá? Aí vai ter que declarar essa condição e vai estar dizendo aqui sobre quais documentos devem ser fornecidos. Ai, gente, eu tô gravando esse vídeo de noite só pra gente poder já sair com todo mundo sabendo e assistindo bem sobre o que está acontecendo. Aqui vai falar sobre os atendimentos especiais, né? Pessoas com necessidades físicas, necessidades visuais, necessidades auditivas, necessidades complementares, tá? Então ele vai explicar cada um deles. É muito importante que você faça a solicitação, tá? Ele vai pedir laudos emitidos nos últimos 90 dias em que sejam descritos tudo isso. Aí você vai poder ler com mais calma. Aqui estou passando devagarinho para quem quiser pausar o vídeo e dar uma olhada. Pode. A homologação das inscrições, então, vai ser feitas a indicação sobre as reservas de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência, tá bom? Então vamos lá. Das provas que todo mundo estava pensando. E eu também estava. Por quê? Porque as últimas provas teve texto. As pessoas tiveram que, além das questões, as pessoas tiveram que escrever textos. Mas, dessa vez, pessoal, então vai ser o tipo de prova teórico-objetiva. O que isso significa, pessoal? Significa que as provas, elas vão ser de marcar. Não vai ter texto,
né? E olha só, as provas, a teórica objetiva, elas vão ser eliminatórias e classificatórias. Então, se você não atingir um mínimo, você nem vai continuar. Então, professores de habilitação para a educação de surdos, além da prova teórica, também vão fazer uma proeficiência em Libras, tá? Então, para depois fazer os títulos. Isso é bem importante, tá? Uma coisa um pouco diferente, tá? Das provas teóricas para todos os cargos, como ela está dividida? 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de legislação, 10 questões de legislação específica, 15 de conhecimento pedagógicos e 20 de conhecimentos específicos. Você precisa de uma pontuação mínima geral de 40, mas em cada um dos critérios, tá? Você precisa de uma pontuação mínima, certo? Isso tem uma coisa bem engraçada. Quando eu passei, eu não tinha passado, né? Como assim? Da primeira vez que eu conferi o edital, o gabarito, me faltou uma questão de legislação. E aí eu entrei com recurso, eles anularam a questão, em vez de trocar a resposta, eles anularam a questão. E aí, por causa dessa questão, eu passei. Engraçado, né? Bom, eu acho muito engraçado. Eu espero que você tá aí esteja achando engraçado também, né? Se você achou engraçado, deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, ó, tempo da prova, 3 horas e 30 minutos para fazer tudo. Responder as questões e passar no gabarito, tá bom? O candidato deverá permanecer no mínimo 1 hora após o início e só vai poder retirar-se da prova, portando o caderno de provas após 2 horas de início. Bacana, olha só. Porque tem alguns que você precisa ficar até os últimos 30 minutos, né? Então é bastante tempo. Aqui ele vai estar explicando sobre o que vai ser permitido levar, o que não vai ser permitido levar, tá? As questões de identificação especial também tá bem explicadinho aqui. Agora vamos continuar. A cara de sono deve estar assim, né? Uma loucura. Mas então, aí continua da proeficiência em Libras, que era bem importante, que era, né, que eu tava esperando. Então, só nessa vaga vai ter essa questão. O que é essa questão? Nesta vaga, as pessoas elas vão ser convocadas conforme a sua nota. Então, quem for melhor, né, vai ter chance de ser convocados, mas só para a vaga de habilitação e educação de surdos, tá? Se não, as outras todas, todo mundo que fez a quantidade mínima vai avançar. E aqui nesse quadro ele está falando que o total de convocados vão ser 50 convocados para as provas de Libras, sendo 5 com deficiência, 10 negros e 35 no geral, tá? Aqui ele vai estar explicando como vai ser a prova, que então tem um tempo máximo de 5 minutos, depois tempo máximo de 10 minutos e tempo de 5 de novo, tá? Vamos lá. Faz umas pausas dramáticas. Da avaliação dos títulos, então, a gente vai ver daqui a pouco. Aí vai ter a classificação, tá? Sendo que é tudo lá pelo site, tá? Mas aqui eles estão explicando. Os resultados vão ser lá no site da Fundatec. E aí agora os critérios de desempate, tá? Então, ele sempre começa de cima para baixo, tá? Então vamos lá. Primeiro, em caso de empate da classificação dos candidatos,
será observado como primeiro critério. Eu só a pessoa acho que tem que mudar de óculos. O candidato idoso, maior de 60 anos, dando-se preferência ao de idade mais elevada nos termos do artigo 27. Tá? Depois, maior pontuação em prova de conhecimento específico, depois em provas de conhecimento pedagógico, depois legislação explícita, depois legislação, maior na prova de legislação, depois a maior nota em títulos e participação efetiva como jurado em tribunais de júri. Tá? Tudo isso vai ser feito lá pela Fundatec, tá bom? Que aí você entra com os recursos, etc. Dos recursos, aqui está falando quando que pode mandar os recursos. Então aqui tem todas as datas dos recursos, você entra lá caso aconteça alguma coisa, tá? E não precisa ter medo. Vamos lá. Continuando, do resultado final, então vai ser lá no site, tá? Nomeação e posse. Daí a gente pode ver depois, né? Vamos continuar. Aqui então, né, tá falando sobre a questão da investidura no cargo. É isso mesmo? Sim, da nomeação e posse. Então, o que você precisa levar de documento, etc., para poder, então, realmente ingressar. Ok? E aqui algo importante, ó, candidatos da reserva de vagas para PCD. Após a nomeação e antes da posse, para fins de análise da comissão, conforme item 18.14.3, deve apresentar, no prazo de 15 dias, a partir da portaria de nomeação, laudo médico original com assinatura, carimbo, etc., contendo nome, documento de identidade, informações de espécie, nível, grau, doença, emitido nos últimos 90 dias contados da nomeação. Tá? Bom, e para candidatos da reserva de vagas para pessoas negras, então a avaliação pela comissão destinada para este fim, tá? E aí aqui está explicando melhor como vai ser isso. O concurso vai ter validade por 2 anos, a contar da data da publicação e homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Pessoal, essa é uma questão bem importante, porque às vezes tem gente que fica triste. O que acontece? O concurso ele pode ser prorrogado, não significa que ele será. Tá? Teve um concurso anterior de uma outra rede que todo mundo estava numa expectativa de que não, vai ser prorrogado, não sei o quê. E não foi. E aí o pessoal ficou triste. Então, assim, não faz o concurso pensando na prorrogação, tá? Isso é bem importante da gente já falar agora. Então, das disposições finais, ele aqui tem algumas informações bem importantes, principalmente que você confira muito bem seu e-mail, etc., por causa das comunicações oficiais do concurso, tá bom? Casos omissos vão ser decididos pela comissão, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhada nos anexos. São esses anexos aqui. Não vamos olhar aprofundadamente, como a gente fez aqui, todos os anexos. Vamos olhar agora o cronograma de execução e avaliação da prova de títulos e quadro de pontuação, tá? As instruções para geração do DAM a gente não vai olhar, porque é uma coisa mais técnica mesmo. O modelo de laudo também a gente não vai olhar, porque é uma coisa muito específica. E os conteúdos programáticos são para cada vaga. A gente pode olhar só a título de curiosidade para dar algumas dicas de como estudar, tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos olhar aqui o cronograma de execução. Ó, a publicação do edital foi dia
é 9, tá? E onde começa o período de inscrição. Tem até o dia 22 de fevereiro para impugnação do edital. O que quer dizer isso? Para dizer que esse edital não tá bom e aí vão ter que refazer um novo edital. E aí tudo isso aqui já não existe mais. Pedidos à isenção de 13 a 15 do 2. Gente, são 3 dias. Dia 13, dia 14 e dia 15. Então, assim, se você tem intenção de pedir isenção, peça o quanto antes, tá? Depois a divulgação das isenções. E o período para recebimento de recursos aos pedidos de isenção. Bom, aí depois vai ter a questão das comprovações de júri, laudos médicos, tá? E até o dia 13 de março, então pensa, agora é dia 9 do 2. Então tem um pouquinho, mais de um mês para fazer tudo isso. Dia 13 de março, último dia para pagar o boleto da inscrição, tá? Depois, divulgação da nominata das bancas elaboradoras e as inscrições homologadas, certo? A aplicação da prova, 16 de abril, né? 16 de abril. A pessoa, olha só, cansada hoje, né? Depois, a divulgação dos editais preliminares dia 17. E aí, depois, ó, data para realização da prova de desempenho de Libras. Então, isso vai gerar que demore um pouquinho mais, tá? Esse edital. Então, vai ser lá em junho. Aí o período da entrega de títulos de 6 a 7 e depois a homologação das inscrições 18 do 8. Então o que acontece? Tem quase 6 meses aí. Dependendo, se você quiser fazer uma pós-graduação para concorrer a uma determinada vaga, dá tempo, né? Dá tempo. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada agora aqui numa outra parte. Agora, vamos ver sobre os títulos. Porto Alegre já estava com umas questões assim, né, desde alguns últimos concursos, de não validar tudo, né? Então se voltou com isso, então não vai ser validado tudo. Porém, né, no caso assim, palestras, publicações, etc., nesse edital, ele vai ser um pouquinho diferente. Mas o importante, data final de encerramento das formações. Tá? Tem que constar e caso não haja, a data de emissão não será utilizada para essa avaliação. Só excluem-se disso os cursos técnicos, as graduações, ensino médio, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá bom? Então vamos ao que interessa, a nossa tabela. Adoro tabelas, vocês sabem bem, né? Se você também gosta de tabelas, adora ver assim, né, números, comenta tabela aqui nos comentários, tá bom? Então olha só. Tipos de documentos para comprovação. Diplomas. Então, ó, doutorado, mestrado, especialização, é isso que vai contar. E aqui do lado, ó, doutorado vale 8, mestrado vale 6, especialização 3. E você pode botar até 2 especializações, tá? Que vai dar o total de 20. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a formação deve estar concluída até a data de aplicação da prova teórica. O que isso significa, pessoal? Significa que até a prova teórica. Então, se a prova teórica vai ser em abril, até abril, para poder se inscrever no edital, não precisa estar com o curso pronto. Mas, se você quer usar na prova de títulos, o curso tem que estar pronto até abril, tá bom? Vamos continuar aqui, que vai dar 20 pontos ao todo. Então, tem que fazer um modelo, né? Das declarações apresentadas, tem aqui, o modelo de declaração, que é para que você possa utilizar para comprovar os seus títulos, tá? Aí aqui ele vai dizer os motivos para não valorar, né?
Aí aqui ele vai colocar os códigos, que são os mais comuns, tá? E é isso sobre a prova de títulos. Agora vamos à última. Vamos à última para a gente terminar esse vídeo, tá? Então aqui são os casos para professores. Esses são os conteúdos programáticos. Então aquelas questões que você tem que saber ou deveria saber, etc. Né? Para todos os cargos, então, vai ter o conhecimentos pedagógicos. Tá? Então tem vários autores ali para vocês. Tá? Aqui são os de nível superior. Tá? Ó, professor de artes, para nível superior, conhecimento pedagógico. Todos esses aqui. Tá? Então aqui a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aqui tem os outros, tá? Ó, como você pode ver, o professor de história tem bastante coisa, consideravelmente, tá? E aí, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, está vendo até aqui, você gostou até aqui mesmo com essa cara de sono, mas queria muito já fazer isso porque eu sei que tem o pessoal que está ansioso, que não sabe se faz, se não faz esse concurso, tá? Mas se você assistiu até aqui, a gente tem a nossa palavra misteriosa, que a gente gosta muito da palavra misteriosa. A palavra misteriosa, né, que você deixa aqui nos comentários, e todas elas eu vou colocar um amém, tá? A palavra misteriosa vai ser... qual vai ser? Eu não pensei, nossa! A palavra vai ser pontuação. Escreve pontuação aqui nos comentários. E é claro, sempre lembra de deixar de onde você está falando, se você pretende ou não fazer esse concurso, né? Se essas dicas ajudaram você a entender um pouco melhor do edital. Se tem algum outro edital que você esteja com dúvida, queira que a gente comenta aqui no canal, a gente comenta também. E não esquece de seguir lá no Instagram, @professorleonardor, tá? Segue lá e é isso, pessoal, por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!